pessoal, nós estamos aqui hoje para começar o nosso primeiro curso de Off-Flavors da Serva Centro-Sul Cearense. Essa Serva Centro-Sul surgiu no começo desse ano de 2020. A gente tinha inúmeros planos para a Serva, para essa associação. E a gente começou inicialmente com 5 membros, aí foi crescendo com mais alguns que a gente foi encontrando aqui na região. E, infelizmente, devido à pandemia, desse coronavírus, isolamento social, essa foi a forma da gente encontrou para poder fazer o curso, para poder se aprimorar e manter o pessoal unido e se movimentando também. Então, esse curso de Off-Flavors, ele ocorre com cada membro participante que fez a inscrição em sua casa, recebe uma garrafinha com o Off-Flavor, e aí a pessoa vai ter a oportunidade de degustar desse Off-Flavor com a apresentação de um dos membros da Serva. E hoje será o nosso ilustríssimo Rogério, que tem uma bagagem aí cervejeira aí já de vários anos. A gente vai começar pelo diacetil, e ele vai passar para a gente o que é esse Off-Flavor, como é que ele surge, como é que gera esse Off-Flavor, como é que ele é maquiado, como é que ele é desejado em algumas cervejas, inclusive, e aí por aí vai. E hoje está sendo dado início à primeira atividade externa, né? Por mais que seja de forma virtual, mas a primeira atividade, a primeira ação da Serva para fora, né? Com o objetivo, como sempre, de expandir os horizontes do mundo cervejeiro artesanal caseiro para o máximo de pessoas, né, que queiram confraternizar essa experiência com a gente. Esse primeiro trabalho que a gente vai fazer, pessoal, tem uma importância fundamental. Tem uma importância fundamental, pessoal, de duas formas. Primeiramente, porque ele permite àquelas pessoas que não têm intenção em produzir cerveja em casa, permite a eles, pessoal, por exemplo, aprender a fazer uma degustação, a fazer análise sensorial das cervejas, descobrir erros, acertos. Isso é importante porque existem algumas pessoas que não querem realmente produzir cerveja, mas querem se tornar bissommeliers, querem se tornar juízes de campeonato de cerveja, ou querem apenas ter qualidade sensorial para fazer as devidas análises, né, na qualidade das cervejas. Em segundo lugar, não respectivamente nessa ordem, é muito mais ainda importante para nós cervejeiros caseiros. Por quê? Porque permite-nos, a partir da capacidade de nós encontrar, de nós percebermos sabores e aromas desagradáveis na nossa cerveja, que são os grandes vilões da produção da cerveja, a partir disso, e de um estudo técnico, conseguir superá-los e assim melhorar a qualidade da nossa cerveja. Ou seja, esse curso, pessoal, tem uma dupla finalidade, para nós cervejeiros caseiros e para o público que quer apenas aumentar o seu conhecimento e as suas experiências com relação à cerveja caseira. Como o companheiro Toninho colocou, nos próximos meses, e dependendo do andar da carruagem, a gente pode até acelerar esse processo, toda semana a gente vai estar fazendo a apresentação de um Off-Flavor, né? De um desses sabores e aromas ditos desagradáveis, né? E fazendo a sua explicação, as suas causas, né? E como a gente pode resolver esse problema. O primeiro deles, pessoal, é o diacetil. Companheiros e companheiras, o diacetil é um dos off-flavors mais importantes e mais discutidos no mundo da cerveja. Isso porque, dependendo do estilo da cerveja, o diacetil pode alcançar o caráter de flavor ou de off-flavor. O diacetil, ele gera, pessoal, um sabor que algumas vezes é chamado de agradável e outro de desagradável, que lembra a manteiga, não é a margarina, é a manteiga mesmo, bovina, né? Que lembra também um pouco do cheiro e o sabor do leite. Ele tem essa dupla finalidade, porque existem alguns estilos de cerveja, como, por exemplo, todas as lagers americanas e europeias, que é totalmente inaceitável qualquer mínimo traço de acetil, porque são cervejas de perfil de sabor e aroma limpo, ou seja, que são cervejas que utilizam uma quantidade menores de lúpulo, por exemplo.
Então fica muito difícil de esconder tais flávicos. Por outro lado, existe o conjunto de todas as ales britânicas. Essas cervejas, pessoal, como a própria Extra Special Bitter, muito famosa, e a English Barley Wine, ambas são aceitáveis um pouco de acetil nelas. Enquanto as cervejas ali também, eles do mundo britânico, como as Brown, Porter e Stout, não só é aceitável, como é até pretendido um pouco de diacetil nelas. Ou seja, pessoal, o diacetil, entre os flavors, tem essa qualidade de, ora, se comportar como off-flavor, ou seja, como sabor e aroma desagradável, e outrora se comportar como flavor, ou seja, um sabor aceitável e até agradável na cerveja. Então vamos lá, pessoal. Vamos aqui, pessoal, para como se forma o diacetil. Bem, pessoal, o diacetil é um dos compostos mais abundantes, tanto no interior como no exterior da célula, ou seja, no mosto. O importante a saber sobre o diacetil é que ele não surge como diacetil. Na verdade, primeiro há a produção do seu precursor, que é o alfa-acetolactato. Esse composto, pessoal, orgânico, ele se forma no período inicial da fermentação, no lagering, que é quando a levedura está apenas se adaptando ao meio açucarado e, por sua vez, não se realiza naquele momento uma fermentação anaeróbica, ou seja, durante esse período, pessoal, que vai até cerca de 15 horas, não é produzido álcool e CO2, mas sim, única e exclusivamente, água e CO2. Exatamente isso, pessoal. E por que é importante a gente saber disso aí, pessoal? Porque nesse período, dependendo de como nós agirmos, há uma produção acima do normal e excessiva do alfa-acetolactato. Por exemplo, alguns cervejeiros caseiros e até profissionais das grandes cervejarias monopolistas mundiais têm a prática de fazer o pitching, ou seja, a inoculação da levedura, em temperaturas acima da temperatura normal de fermentação. Por exemplo, uma cerveja que se vai fermentar a 18 graus inicialmente, fazer um pitch, às vezes por acidente, ou às vezes conscientemente, a 24, 28, 30 graus, para diminuir a fase de lagering e conseguir terminar a cerveja mais rápido. Isso é um grande prejuízo, pessoal, para a nossa cerveja, principalmente para nós caseiros, pessoal, porque há uma produção que pode ir até 10 vezes mais, ou seja, até 1000% acima do normal, do precursor do diacetil, o alfa-acetolactato. Então, pessoal, a primeira dica é sempre fazer a inoculação da levedura, sempre realizar o pitch na temperatura inicial da fermentação. Outra coisa, pessoal, que é muito importante é que o diacetil é uma das formas de produção da energia para a levedura, porém, não é a das prioritárias. Primeiro, ela vai se alimentar dos açúcares, principalmente da glicose. E depois que se alimentar de todos esses açúcares, os diversos açúcares que estão contidos no mosto, ela parte para outros compostos, entre eles o diacetil. Então, pessoal, é muito difícil nós encontrarmos um diacetil acidental numa cerveja caseira, por exemplo. Por quê? Porque todos realizam um processo que tem como objetivo sucumbir, fazer sumir o diacetil, que é a chamada maturação ou descanso de diacetil. Pessoal, até cerca de 4, 5 anos atrás, os cervejeiros caseiros brasileiros ainda acreditavam que maturação era uma coisa, descanso de acetil é outra, e que ambos eram feitos em temperaturas abaixo da temperatura inicial de fermentação. Isso tudo é resultado, companheiros e companheiras, de erros na tradução e que só agora vêm sendo resolvidos. Na verdade, pessoal, tanto a maturação como o descanso de acetil são ambos a mesma coisa. É uma fase por volta de 72 horas de fermentação, ao qual se aumenta entre 2 e 4 graus a temperatura da fermentação para incentivar o aumento da atividade da levedura. E que com isso, na falta da glicose para se alimentar, a levedura vai buscar quem? O diacetil e diversos outros compostos que vão ser discutidos futuramente aqui, e assim limpando o sabor da cerveja. Outra forma, pessoal, de manter o diacetil na cerveja é quando se retira de forma precoce a levedura. Ou seja, com 3, 4 dias de fermentação, você querendo entregar uma cerveja muito rápido, ou querendo tomá-la rapidamente, você engarrafa ela naquele mesmo período. Ou seja, pessoal, não foi dado tempo
para que a levedura se alimente, primeiro, totalmente dos açúcares fermentáveis, para que depois ela passe a se alimentar desses compostos não saborosos e desagradáveis, e limpando assim a cerveja. Bem, pessoal, essa é basicamente a apresentação desse flavor de acetil. Estamos agora aqui abertos, eu acho que agora a gente vai fazer a degustação, né, da cerveja que a gente repassou para todos. Vamos ver os sabores, os aromas, e a partir daí a gente vai abrir para as discussões. Se alguém tiver alguma pergunta que quiser fazer antes desse processo, né, da degustação, essa parte sensorial em si, ok, estamos abertos. Muito obrigado. Rogério, eu li uma vez, e tipo, já faz um tempo, eu acho que talvez você deve ter visto já, você já conhece talvez, as grandes cervejarias, eles geralmente utilizam uma enzima para exatamente fermentar a cerveja mais rápido, né? E aí, querendo ou não, ela vai gerar, vai ter lá o diacetil lá na frente lá, e geralmente eles utilizam uma enzima para colocar na cerveja para exatamente tirar o diacetil da cerveja comercialmente, né? Então, tu sabe falar alguma coisa sobre essa enzima aí? Com certeza. Companheiros e companheiras, mais uma vez, a levedura em si, não é ela em si que faz a decomposição das substâncias. Na verdade, para cada substância, a própria glicose, e assim todos os outros compostos orgânicos do interior e do exterior da célula, a célula da levedura, a Saccharomyces cerevisiae para as ales e a Saccharomyces pastoranius para as leges, elas produzem enzimas e coenzimas para realizar essa ação. O que são enzimas e coenzimas? Nada mais são, pessoal, do que outros compostos químicos, outros compostos moleculares, que têm por ação ativar ou aumentar a velocidade de ativação de alguma reação química. No caso do diacetil, pessoal, nós temos a desidrogenase alfa-acetolactato, que nada mais é do que a coenzima que tem por função descarboxilar, ou seja, impulsionar uma redução química. Coisa que a gente vê ali no ensino médio, né? Redução e oxidação. Ela realiza a redução química do alfa-acetolactato, convertendo-a em diacetil. Isso para transformar em diacetil. Depois, na maturação, se você quer passar por cima do período de maturação, existe também uma coenzima para isso. Que coenzima é essa? A gente conhece muito aqui no Brasil ela como Maturex, que é a coenzima que faz a conversão do diacetil nos compostos energéticos que são necessários à produção de energia na levedura. Mas existem outros, existem diversos compostos e diversas enzimas que realizam o mesmo trabalho. Mas o Maturex é o mais famoso de todos, porque ele consegue realizar esses processos não só no diacetil, mas em diversos outros compostos que também estão ali, como o acetaldeído e outros compostos sulfurosos, etc. Excelente, excelente. E gostaria de saber se existe alguma cerveja específica que a gente gostaria que tivesse um diacetil. Como eu disse a vocês, pessoal, as cervejas escuras, principalmente as cervejas escuras inglesas, como as Brown e mais ainda as Porters e Stouts, são cervejas que são admissíveis e, em algumas situações, como eu disse, são aceitáveis. Eu não vou saber lhe dizer aqui uma marca específica que produziu uma cerveja conscientemente para ter o diacetil, mas, tradicionalmente, as cervejas escuras britânicas, as ale escuras britânicas, como Brown, Porter e Stouts, elas admitem e pedem um pouco de diacetil. Esses três estilos, Brown, Porters e Stouts, principalmente. Durante aquela live que a gente viu, Rogério, que eu recomendei para você, Me lembro. a respeito da fermentação e do descanso do diacetil, ela já é passada diretamente aí no máximo em 3 dias, e por isso a produção tão rápida em 7 dias, certo? Ele não ativa a enzima, na realidade ele não utiliza.
ele utiliza apenas a temperatura, produzindo o que seria uma Pilsen, né? Mas, na realidade, ele utiliza única e exclusivamente o descanso do diacetil a 18 graus para uma lager, né? Exato. E eu queria saber qual é o prejuízo que traz essa subida de temperatura brusca até fora da rampa de temperatura de maturação de uma lager, né? Essa é a pergunta. Vamos lá, pessoal. A gente sabe que ales e lagers têm temperaturas tanto de pitching, né, de lager e de pitching, como de reprodução exponencial e de maturação bem diferentes entre elas. Por exemplo, como você fez uma pergunta sobre as lagers, a temperatura de pitching, ou seja, de fermentação das lagers, é entre 8 e 12 graus, mas geralmente se utiliza os 10 graus. E o descanso de diacetil dela é feito entre os 16 e até os 18 graus. Aumentar um pouco mais para 18 ou ir até mesmo próximo de 20 vai fazer com que esse processo seja mais rápido. E vai fazer também com que, por conta da agitação que vai acontecer, haja uma grande liberação, né? Uma grande liberação de compostos sulfídicos. E isso é positivo. A única coisa que seria negativa, como você bem colocou, seria uma subida brusca. Entendendo? Por quê? Porque, na verdade, pessoal, toda mudança brusca na temperatura para as leveduras leva a estresse. E o estresse leva à produção de off-flavors, né? Quando a gente está ali, tanto é que naquele dia a gente estava discutindo, né? Eu tenho um livro aqui de um britânico, que ele pede para a gente aumentar 4 graus por dia numa lager. A gente começar em 8 graus e subindo. 4 graus, mais 4 graus, mais 4 graus. Aí você se pergunta, isso aí não é muito rápido, não? Existem benefícios, existem malefícios, né? Mas uma coisa que é importante é que as lagers, pessoal, são as cervejas que têm a menor quantidade de acetil. Tanto por elas pedirem, são cervejas de fermentação limpa, né, neutra, mas porque o período dela de descanso de acetil são muito mais longos. As cervejas ales, elas passam 15, 20, 30 dias, por exemplo, as cervejas lagers alemãs, elas passam até 30 dias nessa maturação, nesse descanso de acetil. Mas, só para concluir a pergunta do companheiro Heraldo, o aumento rápido, né, da temperatura, ela vai trazer, querendo ou não, algum estresse, né, para a levedura. E se a levedura se estressa, é que nem alguém quando está fazendo comida em nossa casa. Se o cabra se estressa, erra o ponto. Na verdade, só queria parabenizar aí a sua explanação, foi brilhante mesmo. Cara, da sua capacidade, a gente já sabia, né, que você ia dar conta do recado direitinho. Pessoal, só queria aproveitar para parabenizar não só o Rogério, mas a própria associação por ter, nesse período de pandemia, um período tão complicado, né, a gente ainda poder estar se mexendo aí, levando esse curso, né, que começou aqui basicamente com o pessoal da diretoria, mas eu tenho certeza que vai se estender aos demais membros e também até a pessoas que ainda não fazem parte da associação. Então, fica aí os meus parabéns e muito obrigado pela oportunidade, né, também de estar participando. Valeu. Vamos à degustação? A melhor parte? Ou a pior, né? Meu. É isso, meu jovem. Você pagou caro para ter esse testezinho aí. Mas eu digo a concentração, né, Toninho, do defeito, a gente não sabe qual a intensidade e sabe que traz, né, o seu defeito. Mas aqui está muito forte, Heraldo. Está muito forte o diacetil aqui. Vocês vão perceber, pessoal, que é o mesmo aroma que vocês sentem quando abrem a geladeira nos primeiros dias de fermentação. É exatamente o mesmo aroma que se sente. É o diacetil. Tu acha muito desagradável o aroma? O gosto que eu tô sentindo puxa um pouco mesmo a ideia do gosto da manteiga. Puxa, leite.
Leite, pessoal. Cara, se eu te disser que eu já tomei muita cerveja com esse sabor, velho, Exato, cara. Toninho, quando tiver ali no segundo dia, terceiro dia, fique cheirando a sua geladeira, que você vai sentir o cheiro de acetil. O diacetil Rapaz, não é um composto volátil, não. O diacetil não é um composto volátil. Na verdade, todas as substâncias, todas as moléculas do nosso planeta são voláteis. Precisa apenas que tenha temperatura e pressão suficiente. Até o titânio é volátil. Basta você submeter a uma pressão horrível, de nível estrelar, e uma temperatura também que ele se volatiza, vira gás e se volatiza. Mas nas condições nossas, o diacetil não é volátil, mas de todo jeito ele libera o aroma ali no ambiente. Deu para perceber É um gosto como perfeitamente. se fosse uma manteiga até queimada, queimadinha, né? Senti um pouco. E ele Mas senti. tende a agarrar no céu da boca, sabe? Fica bem latente, né? Agora, me Pessoal, lembra... só uma dica. Deixem um pouquinho na garrafa, tipo meio dedinho na garrafa, para ficar em temperatura ambiente. Para vocês tomarem temperatura ambiente. Aí vocês vão dizer, agora eu sei qual o gosto. Viu? Chega a ser até um pouquinho adocicado. Mas é adocicado mesmo. Lembra um pouco um tostadinho de Exato. manteiga tivesse fritando na panela. E ele não Cara, eu tô reduz, emocionado, eu ele é vou péssimo. Quer dizer que esse gosto aqui na pota é bom, é? Na pota Uma stout. porter, nas porters stouts, elas são pedidas. Mas se lembre, nas porters stouts britânicas, você for para os Estados Unidos com história dessa, porque até mesmo não dá nem para perceber isso aqui, quando os caras tacam 10 gramas de lúpulo por litro numa American Porter, American Brown, American Stout, American Russia Imperial Stout, não dá para perceber. É impossível. Por isso que o grande problema são, principalmente nas lagers em geral. Mas no resto das cervejas americanas, não dá para sentir, não, cara. É bem perceptível com as cargas de lucro que eles colocam. E do resto do mundo, né? Principalmente ali as britânicas, né? Que eles já têm esse costume. Mas isso é horrível, esse gosto. Acaba beber muito enjoa. E tá fraco. E assim, imagina ele mais forte, o dobro disso aqui. Eu já tomei cerveja com o dobro disso aqui, bicho. cara, é exatamente isso. Tipo, por mais que a gente saiba um pouco da técnica e tal, do que é uma cerveja com diacetil, entenda ali que é realmente uma cerveja com esse caráter amanteigado e tal, aquele tipo de coisa, mas, tipo, a gente tem que ir treinando o olfato, o paladar da gente, para ir percebendo essas coisas, né? Porque, como eu disse, eu já tomei várias e várias cervejas com esse sabor, não sabia que era isso, tirar um pouco do gosto com cerveja de verdade. Boa, Tony. Pois eu estou degustando aqui com todo prazer, cara. Isso é o flavor. Porque a gente tá pegando ela aqui, pessoal, limpa e seca. E por isso é muito importante a gente fazer essa experiência, cara. A importância disso aqui é sem precedentes, pessoal, pra gente. Sem precedentes mesmo. Uma salva de palmas aqui pra serva, viu, pessoal? Muito bom, muito bom.